Eu quero falar um pouquinho com você sobre a saúde no tempo do fim, porque correria, estresse, pouco sono, sedentarismo, uma fé pálida e anêmica são algumas das características que hoje em dia acompanham a humanidade, né? E infelizmente esta é a nossa realidade hoje em dia. Mas o tempo passa e como a máquina humana não é de ferro, as doenças chegam. E aí, inevitável é ir ao médico e se encher de drogas para evitar os sintomas ou então para buscar algum tipo de cura. Né? É claro que existem exceções, mas de uma forma geral é assim que nós vivemos. Essa é a nossa realidade. E interessante é que desde criança eu sempre ouço falar nos 8 remédios naturais deixados pelo Criador. Tá lembrado deles? Água, ar puro, repouso, luz solar, abstinência, exercício físico, confiança em Deus e boa alimentação. Estes 8 remédios naturais, se usados corretamente, faz com que a pessoa tenha uma saúde plena. Se você quer saber um pouquinho mais sobre como usar estes 8 remédios naturais, acesse o meu blog www.nasaladopastor.com e digita ali os 8 remédios naturais. Nasaladopastor.com e digite na busca os 8 remédios naturais. Mas esse é um assunto muito sério, importante e imprescindível para o tempo do fim e para os dias em que nós estamos vivendo, que é o tempo do fim, e para o assunto da salvação, sabia? Né? Mas ironicamente, o povo de Deus tem se esquecido desse assunto, não tem buscado praticá-lo, né? E ver o quanto isso está relacionado com a salvação. Daí você pode me dizer assim, mas pastor, nós temos tantos livros que falam sobre isso, pastor, nós temos tanta instrução sobre esse assunto, e eu lhe digo, bonito, mas a minha pergunta é, e onde é que está a prática? Um dia desses, após pregar um eloquente sermão sobre reavivamento, um dos grandes pregadores da nossa igreja estava à porta cumprimentando uma membresia enorme que estava saindo, quando ele recebeu uma observação muito inusitada. Uma senhora pegou na sua mão, olhou bem nos seus olhos e disse assim, lindo sermão, pastor, pena que nunca vai se cumprir. E ele deu uma respirada e ela continuou, pastor, você já percebeu que apesar do slogan reavivamento e reforma, vocês falam muito sobre reavivamento e quase nada sobre reforma? E ele deu uma respirada para responder de novo e ela disse, pastor, é o seguinte, é que vocês acham muito bonita a teoria, mas não estão dispostos ao incômodo da prática, pastor. E é verdade? Sabe, meu irmão, o reavivamento nunca virá desassociado da reforma. E o problema é que muitas vezes nós queremos o reavivamento desassociado da reforma. Me entende? Nós poderíamos ser tão mais felizes, ter corpos tão mais saudáveis se tão somente nós vivemos a prática da teoria que nós temos em mãos. Não é? Pense um pouco. Quanto tempo você gasta por dia em comunhão diária com o seu Criador? Quantas vezes por semana você faz exercício físico? Me responda. Você faz o uso correto da água e bebe a água do jeito correto e da forma correta? Você usa corretamente a luz solar que o Criador lhe deixou? Só para você pensar. Né? Você... Como é que está o equilíbrio daquilo que você come? Como é que andam os seus exercícios respiratórios? Identifique o último mau hábito no qual você se empenhou para deixá-lo, é claro, ou o último projeto que você fez para adquirir um bom hábito. Por favor, seja honesto e franco para consigo mesmo. Sabe por quê? É porque isso pode levantar uma outra pergunta. Talvez você me pergunte assim, e o que isso tem a ver com a salvação? E eu respondo para você com mais uma pergunta. E o tempo do fim? Meu amigo, é o seguinte, o seu cérebro
não estará pronto para assimilar e discernir o tão complexo, grande conflito que acontece ao seu redor e que vai se intensificar cada vez mais se ele não estiver ligado a um corpo são. É através do seu sistema nervoso, que está ligado a todo o seu corpo, que o Criador, que o Senhor quer se comunicar com você. Tá certo? Então, essa comunicação, ela é imprescindível para que o seu caráter vá sendo transformado para ser mais semelhante ao caráter de Jesus, certo? Então, não adianta você querer desassociar uma coisa da outra. Como é que o pós-moderno pode tender a viver tão alienado de Deus? É que a velocidade com que ele vive não lhe permite ter um estilo de vida em reflexão. É isso? Tudo bem que o termo reforma não está relacionado somente à saúde. Não tem que ver só com saúde. Eu sei disso. Mas o que eu estou querendo dizer é que não adianta querer forçar a máquina. Para o aperfeiçoamento do caráter humano, o corpo humano precisa estar funcionando de forma saudável para glorificar a Deus, para que o Espírito Santo tenha esse corpo como habitação, como está em 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17, 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20, né? Então, a pergunta que eu tenho para você é a seguinte, eu sei, é claro que para o céu nós vamos levar somente o caráter, mas a pergunta é, como é que você vai construir um bom caráter alienado do seu próprio corpo? É por isso que em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, está escrito o seguinte: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Se você não estiver disposto a uma reforma de saúde que pode lhe trazer resultados tão imediatos e concretos, como é que você vai estar disposto a reformar outras áreas da sua vida que são mais subjetivas, mas que ao mesmo tempo sejam tão vitais? Me responda. Você não quer ser feliz? Então, meu querido, coloque isso em prática, pedindo a Deus. A primeira prática é a oração. Coloque em prática pedindo a Deus que lhe dê força, que lhe dê poder para você conseguir aplicar os 8 remédios naturais na sua própria vida. E aí, mãos à obra, e o Senhor vai lhe abençoar. Ele vai lhe abençoar na proporção da sua escolha e dos seus esforços.